Bom, vamos lá, pessoal, então, para o racional da operação, que rendeu aí para gente 600 pontos nesse dia 4 de novembro, sexta-feira de payroll, né? Dia complicadinho de operar, mas a gente saiu vitorioso aí, saiu positivo nesse dia. Bom, a operação se deu logo no início do dia, né? Após o payroll, né? É importante a gente esperar o payroll acontecer, aquela movimentação, aquela volatilidade, né? Foi que se deu aqui nesses dois candles. Percebam que é pavio, né, grande aqui para os dois lados. Então a gente aguarda, né, o payroll acontecer para depois a gente fazer uma operação. Tá? O mercado ele abriu aqui num gap amplo, né, quase 1.700 pontos aí de gap. E assim que ele formou esse topo aqui, eu desenhei aqui o Fibogap, né? Para a gente se preparar até onde poderia vir essa retração. Percebam que a retração desse movimento, ele teve um choque aqui no nível 38% de FIBO, né? Na primeira retração de FIBO, e também a média de 20 aqui, ó, essa média de 20 aritmética. Percebam que aqui, ó, ele teve uma reação muito forte dos compradores, deixando essa sombra inferior aqui, tá? Então, nesse momento, eu aguardei ele dar um sinal de compra para a gente operar a favor dos compradores. Por que a favor dos compradores? Porque é um movimento mais forte, né? O mercado ele já abriu num gap de 1.000 e poucos pontos, 1.600 e poucos pontos. Aqui o gap, ele é uma barra oculta aqui, né? Então a força, a memória vigente aqui, ela é compradora, tá? E você perceba que o preço ele está respeitando a média de 20 ascendente, né? E aqui você percebe que os compradores ainda estão no comando desse movimento, tá? Então, nessa barra em seguida aqui eu não fiz nada, aguardei porque ele estava preso aqui numa região de armadilha, uma trap zone aqui, né? Ele estava preso entre as médias, então é importante a gente observar que quando ele está preso aqui, ó, entre VWAP, média de 9 e média de 20, a gente não faz nada, tá? Ele pode ficar aqui batendo cabeça nessas médias aqui. Agora, no candle seguinte, ele dá essa barra em que aciona ali a nossa entrada. Por que faria nessa barra uma operação? Porque essa barra, ela fecha acima da VWAP, acima da média de 9 e acima da média de 20. Tá? Um candle de retomada, né, que a gente chama, força compradora aqui, pouca sombra superior. Então é aí que a gente faz a nossa entrada, tá? A entrada foi no fechamento do candle e o stop foi logo na mínima dele. O stop mais técnico para essa operação seria aqui, porém ficaria muito grande, ó. 690, 700 pontos basicamente, sem condições, né? Então, e lembrando que isso aqui é o 2 minutos, hein? Stops muito grande, o mercado está muito volátil. Então, mesmo no 2 minutos, o stop ficou aqui, ó, de 370 pontos. Já é um stop grande, né? Mas o mercado ele tá volátil nesses dias aí por conta da eleição, essas coisas. Então, é o jeito, é pegar essas operações. Então, eu ainda caí o tempo gráfico por 2 minutos para tentar pegar stops mais baratos, mas não teve jeito. É o que deu para fazer aí, tá? E por que também que a gente está tranquilo com o stop nessa região aqui? Porque a gente percebe aqui, se você vê a micro movimentação do mercado, aqui tem um pullback escondido, né? Então, o mercado ele vai aqui, ó, nessa barra, ela vai até lá em cima, depois ele volta aqui nessa mínima, para depois ele subir e fechar aqui. Tá? Então aqui, ó, existe um, um pullback escondido aqui, ó, tá? Um pivô, né? Um micro pivô. Se colocar no 1 minuto,
vai ter uma estrutura, você vai ter uma estrutura parecida com isso aqui, ó, tá? E aí o stop ficaria aqui. Enfim, operação estruturada, a entrada foi feita. A partir daí eu passei a acompanhar pelos 5 minutos, tá? Aí lá nos 5 minutos, a operação estava assim, ó. E aí o que eu fiz para traçar alvo? Eu tracei essa movimentação aqui, né? A retração, eu espelhei para cima. Só que eu tive um cuidado aqui de não espelhar a partir daqui, ó, desse pavio, né? Que ficaria assim o espelhamento. Ó. Por quê? Porque esse pavio aqui, ele foi um pavio de notícia, né? Então foi um movimento muito assim aleatório do mercado por conta da notícia. Então eu não considerei, não que seja errado considerar, porque se tem sombra aqui, se tem pavio é porque o preço foi lá. Porém, eu, numa leitura mais conservadora, optei por não considerar esse pavio. Então eu considerei o fundo a partir daqui. E aí eu tive esse Fibonacci aqui. Então, de início, o meu alvo estava aqui no segundo alvo de FIBO, era cerca de 800 pontos. Ó, 830 pontos. Para um stop de 370, tá razoável, né? Pouco mais de 2 para 1. No entanto, o mercado deu uma engasgada para subir, ó. Essa barra aqui eu já esperava que fosse uma barra mais forte, não foi. Essa barra aqui também, ó, mais fraquinha, esperava-se uma força maior entrando aqui. E essa barra aqui um pouco melhor, porém não é também o que a gente está esperando, né? O mercado está saindo das médias, a gente espera uma barra assim, ó. Enfim, isso fez eu desacreditar do alvo lá em cima e puxei o meu alvo para o primeiro alvo aqui, ó, que dava cerca de 600 pontos. Aqui, ó. Então puxei o meu alvo para cá. Por quê? Porque é uma sexta-feira, dia complicado, né, de se operar, notícia, o payroll. E também o mercado já estava esticado, né? Ele vem de um gap aqui, ó, de 1.650 pontos, tá? Então você não espera que o mercado vá subir mais 2, 3 mil pontos depois de um gap desse tamanho, tá? E também por conta dessas barras aqui que se formaram logo em seguida após a entrada, né? Foram dojis aqui, ó, foram barras fracas, né? Então isso fez com que eu fosse mais conservador e puxasse meu alvo de 800 pontos para um alvo de 600 pontos. E o mercado atingiu lá o nosso alvo e depois ele foi, inclusive, lá foi no segundo e cravou aqui o terceiro alvo seguindo a minha marcação de, em vez de colocar aqui, coloquei aqui, ó, o início da projeção de Fibo, né? Foi aqui e aqui, ó. Ele cravou certinho a máxima aqui, ó, no terceiro alvo de Fibo. Mas, enfim, acabei saindo no primeiro, né? Dá aquela sensação de mão de alface, né? Mas é por conta da situação, né? Como eu falei, o mercado abriu num gap muito grande, né? Se de repente ele abrisse num gap um pouco menor, né? E também por ser a sexta-feira de payroll, né? Notícia e tudo mais. Mas enfim, importante que a operação deu certo, né? A gente pegou o nosso aí. A operação não chegou a pagar um 2 para 1, mas a operação o alvo foi maior do que o nosso stop, né? Isso é o que importa. É isso que faz a gente sair vencedor no longo prazo, tá? E o importante a gente observar aqui alguns pontos, que é o seguinte: primeiro, a paciência de você esperar o melhor ponto de entrada, né? Então, caindo aqui por 2 minutos de novo, perceba que
pode ter pessoas que venderam aqui em cima, né? Assim que o mercado começou a cair, essa barra aqui, ó, que deixou esse pavio, por um determinado espaço de tempo, ela era assim, ó. Ela foi assim. E tem pessoas que entram com a barra sem fechar, que com certeza venderam aqui, ó, né? Deixa eu desenhar de novo aqui. Então, essa barra, ela chegou a ser assim, ó. Ela chegou a ser assim. E teve gente que vendeu aqui, né? Esperando justamente que o mercado viesse aqui e de repente fechar o gap, né? Porque um gap amplo, o mercado pode vir aqui fechar o gap, pode vir aqui testar essa máxima aqui, né? E a gente esperou, a gente soube esperar, porque o mercado ele estava numa memória compradora, né? A força do mercado era compradora por conta do gap, né? Lembrando que todo gap ele é uma barra oculta, né? Então a gente tem isso aqui, ó, a gente tem uma barra grande de compra e a gente tem uma retração mais curta aqui, tá? E aí a gente percebe também que quando ele toca em regiões importantes, que é a média de 20 aqui, né? Média de 20 no 2 minutos, lá no 5 é a média de 9, né? Ele chega nessa região, os compradores atuam. Então aí a gente percebe que os compradores que na verdade estão no comando, né? Eles às vezes deixam o mercado voltar um pouco, justamente para eles comprarem mais barato aqui, tá? E outro ponto é aqui, ó, logo na barra seguinte, ele ficou aqui, ele estava preso entre a VWAP, média de 9 e média de 20. Então a gente esperou ele fechar acima dessa região. Foi o que aconteceu na barra seguinte, ó. Aí sim, fechou acima das médias, né? Um candle de convicção, uma barra de retomada e deu um stop para a gente na mínima da barra. Então é importante a gente reforçar esses pontos, né? Da paciência de você esperar o melhor momento, né? Então acredito que teve muita gente aí que se empolgou na hora que essa barra estava assim, né? Pensou, pô, o mercado está esticado, o gap muito grande, então ele vai cair. E que nada, a gente soube ter paciência, esperar a barra fechar. A barra, ela fechou aqui mostrando o contrário, mostrando força compradora no toque da média, né? E a reação foi essa aqui. Então a gente soube atuar aqui e conduzimos até o alvo, né? O ponto a ser anotado no nosso diário de trade é justamente a questão de não ter carregado até alvos maiores, né? O mercado acabou cumprindo todos os alvos e a gente acabou saindo no primeiro ali. Então fica aí a nossa anotação para de repente na próxima entrada a gente acreditar mais, né? Acreditar pelo menos no segundo alvo aqui. Mas, enfim, a operação foi vencedora e a gente conseguiu sair positivo aí numa sexta-feira de payroll. Beleza, pessoal? Então, o racional é esse aí. Espero ter contribuído aí com uma visão. As próximas vezes que vocês verem esse cenário, vocês podem aplicar esse mesmo racional para fazer uma operação. Até mais, tamo junto.